Hey galera, Jason aqui em mais um vídeo analisando, comentando e trocando aquela ideia sobre as ideias. Trocando aquela ideia sobre as ideias é bom. Mas enfim, sobre as ideias, sinopses de mangás enviados por vocês lá no meu e-mail para esse quadro aqui. E se você tem vontade de enviar sua sinopse, tem o processo aqui na descrição. E caso você vai enviar sua sinopse, confere o vídeo que está aqui nos cards, né? Depois de terminar esse vídeo, dá uma conferida no vídeo que está aqui nos cards, onde eu ensino como você pode montar a sua sinopse e ela já fica no esquema também aqui para você enviar para mim e para ter ela lida aqui nesse quadro. A nossa lista de espera, ela é grande, então sim, demora bastante para eu conseguir ler, mas se você tem pressa, se você quer que a sua sinopse seja lida mais rápido, você pode se tornar membro aqui do canal, assim você me ajuda a continuar com esse canal aqui no ar e também, né, como eu disse, tem a sua sinopse lida mais rápida. A primeira sinopse que a gente vai ler hoje vai ser uma sinopse de membro, em seguida a gente segue com a lista padrão. Então beleza, começando aqui a nossa primeira sinopse. Durante o teste de aptidão à magia, o jovem Lucas é taxado de aquele que está no topo invertido. Chateado, Lucas decide provar ser possível tornar-se um caçador classe A, mesmo sem magia. Vários anos se passam e com muito esforço Lucas está finalmente prestes a deixar a classe D. Infelizmente, mesmo após tomar vários elixires para melhorar seu corpo, missões solo serão muito mais difíceis e dificilmente seria aceito em missões de grupos, pois classe C exige grande energia interna. Eu não consegui entender. Durante sua última missão, antes de ser promovido, Lucas esbarra na planta mística que aumenta a aptidão do corpo à magia. Será que o tão orgulhoso Lucas desistiria de sua grande ambição em troca de uma vida mais fácil? Interessante que eu consigo imaginar essa história aqui como um one shot rápido ali nessa questão da apresentação, porque a temática dela parece ser uma temática simples, apesar de, se não muito bem feito, essa temática pode ficar muito expandida, digamos assim, muito esticada, expandida fica parecendo que é uma coisa boa, né? Mas muito esticada e ela se perder no meio de, por exemplo, que nem falar, no meio das missões, então você consegue imaginar várias missões acontecendo e aí estendendo uma história que no fim não precisa ser muito estendida. E aí eu digo que toda a história ela tem que ter um tamanho certo de acordo com aquela história que está sendo contada, né? Então, algumas histórias elas naturalmente pedem mais espaço de tempo, pedem mais páginas, pedem mais capítulos pela proposta da história em si, e algumas histórias não necessitam de tudo isso. Eu acho que a missão de todo autor é tentar contar a história da melhor maneira possível, no tempo mais curto possível, de modo que não comprometa a narrativa daquela história, que não comprometa a história em si. Afinal de contas, aquele papo que eu já falei aqui várias vezes no canal, né? A gente tem que ter noção de que a gente não deve levar 20 anos para fazer uma história, porque a gente vai evoluir e mudar muito de cabeça nesse meio tempo. Então, geralmente, principalmente quando são as primeiras histórias que a gente está fazendo, são os primeiros mangás que a gente está desenvolvendo, é interessante que a gente consiga fazer eles mais rápido para adquirir experiência e para ter aquilo, né, ter o seu mangá pronto para que as pessoas possam ler, etc. E não fica aquele negócio pela metade, eternamente. Enfim. Então não é que eu defendo que todas as histórias sejam curtas, mas que eu defendo que as histórias têm que ter um tamanho de acordo com aquela proposta. Então se a proposta dessa história aqui é a gente ver o Lucas lutando, né, contra essa facilidade por ele achar que é tipo roubar, né, que é ser injusto, que é ser desonesto, ele aderir, aceitar essa facilidade, então a nossa história ela se concentra realmente nesse conflito interno do Lucas. Por mais que ele possa fazer várias missões, mas o foco da história não são as missões em si. E aí o que eu quero dizer com isso? A gente não precisa, por exemplo, vamos supor que a gente vai fazer essa história ao longo de 5 ou 6 missões. Então a gente tem ali uma apresentação breve do Lucas, que pode ser já no meio de uma missão mesmo, né? Eu consigo imaginar claramente aqui a gente vendo o Lucas numa missão e ele sendo meio que carregado pelos companheiros de equipe, e aí nisso, ou ele lembrando da época lá desse negócio de aquele que está no topo invertido, etc, né? Que quer dizer que ele é o mais ruim de todos, o mais inferior, né? Ou seja, ele está na base explicando a piada. Ou ele lembrando isso, ou algum dos companheiros que está tendo que carregar ele, que está tendo ali mais dificuldade por ele estar naquele grupo, jogando na cara dele, etc. E a gente conviver com isso e já conhecer o personagem já numa situação já de uma missão.
E aí, beleza, então ele vai passando por essas missões, a gente sempre vai vendo o quanto ele tem que se dedicar e o quanto é difícil aquilo para ele, até o ponto onde ele pega essa planta, né? E essa planta ele pode pegar já nessa primeira missão, se a gente quiser fazer uma história muito curta, ou numa segunda missão, de modo que a primeira missão vai servir de apresentação dos personagens e do conceito da ideia da história, né? Que é de um personagem que ele não tem aquele talento natural, então ele tem que se esforçar muito mais do que as outras pessoas para conseguir o mesmo resultado que elas. E a partir daí a gente vai desencadear a trama. Qual que é a trama de verdade? É ele ter, através de alguma coisa que ele não considera certo, mas aquela facilidade, ele ter aquilo que falta nele, ter aquele talento, só que seria um talento concedido de forma externa. Então, a gente pode traçar um paralelo aqui com a questão do doping no esporte, né? Então, você tem a pessoa lá que às vezes ela quer muito praticar aquele esporte, mas ela não tem as mesmas aptidões físicas naturais de outros esportistas, e aí ela vê no doping, ela vê em drogas a possibilidade de melhorar, vamos dizer assim, a ponto de poder, na cabeça daquela pessoa, competir de igual para igual com quem nasceu com aquele talento, com aquela aptidão física de maneira mais natural. Você pode falar isso, o cara que joga basquete, ele é alto, sabe? O cara tem uma vantagem por ser alto, não tem como dizer que não tem. E por aí vai, né? E tem vários outros esportes que vão exigir diferentes tipos de aptidões físicas que podem ser naturais da pessoa e que excluem naturalmente outras pessoas, independente da vontade dessa pessoa não. Isso é um tema muito legal para ser trabalhado numa história. Aqui a gente não necessariamente precisaria da presença de um vilão diretamente na história, pelo menos a princípio eu não vejo nessa história a presença de um vilão, ou talvez o vilão seria, né, pra gente colocar essa questão de contraponto, né, na figura de um antagonista. O que é um antagonista? É um personagem contrário ao protagonista, né? Anta significa contrário. Eu sei o que você pensou. Você acha que significava outra coisa, mas não. Anta significa contrário, oposto, né? Eu acho que é em latim, provavelmente. Anta em japonês significa você. Legal isso, né? Enfim, japonês é uma língua muito bacana quando a gente traduz para português algumas coisas. Então, na figura de um antagonista, a gente poderia ter algum outro personagem que sim, fez o uso dessa planta e conseguiu se tornar melhor, e aí o personagem principal só vai descobrir isso um pouco mais à frente. Então, sei lá, ele acha a planta ali ou na primeira missão ou na segunda missão já, né, para dar início à trama da história, e aí ele fica com aquela planta e começa a ter essas dúvidas morais. E aí, conforme a gente vai vendo, sei lá, uma ou outra missão dele, e por que que eu falo, o que eu quis dizer aqui com esse lance das missões? Porque é muito fácil a gente se perder e querer explicar toda a missão como se ela fosse um capítulo, como se ela fosse algo mais importante. E aí é o lance de saber a história que você está contando. Se a gente está contando uma história sobre o Lucas tentando decidir se é melhor buscar o resultado que ele quer com esforço próprio ou se vale a pena roubar para adquirir aquele resultado. Então o foco não são as missões, o foco é o que o Lucas faz a partir das missões. E saber desse foco ajuda, né, o próprio autor a pensar nas missões de modo que elas vão aguçar mais esse foco da história, ou seja, vão levantar ainda mais essa dúvida na cabeça do Lucas, uma hora fazendo ele ficar mais firme na convicção dele, outra hora fazendo ele fraquejar, e num arco de personagem ao longo da história seria exatamente fazendo ele fraquejar, né? Então, se a gente começa com um personagem que ele tem o foco dele muito bem estabelecido, né? Ali de eu vou me esforçar e eu vou conseguir, mesmo não tendo talento para isso, mesmo não tendo aptidão para isso, e aí quando ele acha a planta, esse foco vai começando a ser abalado, aí cada missão que vai sendo adicionada nessa história, e as missões podem ser curtas, podem ser apresentadas pela metade, podem ser jogadas já dentro, no meio da missão e tal, sem muita explicação, porque novamente, esse não é o foco da história que está sendo contado, cada missão vai apresentando situações específicas que vão sempre batendo mais nessa convicção do Lucas e batendo mais, até que chega o ponto onde ele talvez cede a isso ou chega muito, muito perto de ceder. E aí talvez daria para colocar um vilão que é alguém que já cedeu, alguém que já mostrou, alguém que mostra ali como poderia ser a vida do Lucas se ele cedesse aquela tentação, etc. E aí chegando no final da história onde a gente tem, né, a conclusão disso tudo, que seria talvez, provavelmente, o Lucas rejeitando a planta e entendendo que apesar de que aquilo ia facilitar muito a vida dele, aquilo não seria o caminho certo e ele estaria talvez se colocando numa posição que ele não quer. Ele não sentiria mais o prazer da vitória se ele simplesmente roubasse para conseguir essa vitória. E aí poderia ser isso numa luta contra o outro vilão, onde ele não usa a planta, onde ele consegue vencer o vilão que é alguém que usou a planta para se melhorar e etc. E aí ele conseguir vencer
por conta própria, talvez usando inteligência, talvez usando a força da amizade, né? Ou seja, usando companheirismo, etc., tendo amigos ali que vão trabalhar em equipe para poder derrotar aquele vilão, de modo que todos os acontecimentos combem para somar a essa narrativa principal de eu tenho que conseguir as coisas por esforço próprio, tentações vão surgir no meio do caminho, dificuldades vão surgir no meio do caminho, mas eu preciso me manter firme, porque só me mantendo firme e fazendo as coisas do jeito que eu acredito certo é que eu vou ter o gosto da recompensa no final. E isso pode até, sei lá, ele pode usar a planta de alguma forma, conseguir uma recompensa ali na parte do clímax da história, e aí ele não sentir aquela recompensa como algo recompensador, como um prêmio de verdade, e aí ele ter mais, né, esse ponto de virada de eu não vou mais usar isso, etc. E vou conseguir as coisas por vontade própria. Né? Ele pode... Tem outra versão da história onde ele poderia realmente já usar a planta logo de cara. Tipo, ele acha, a gente mostra ele sem a fé, né? Então ele quer fazer isso, mas está muito difícil, ele acha a planta, ele toma a planta, ele começa a tomar a planta, vai usando e vai realmente subindo os rankings, cada missão é ranking C, ranking B, ranking A e tal, algo do tipo, não sei se vai ter um S aí. E aí ele vai percebendo que ele não está sentindo, ele não está tendo aquele gosto, o gosto da vitória é muito amargo, e aí é quando a gente tem um ponto de virada da história, onde ele decide não usar a planta, e aí ele enfrenta um desafio muito grande que parece que sem a planta ele não vai conseguir, mas ele se mantém firme no seu objetivo, não usa a planta e consegue derrotar aquele desafio final ou coisa do tipo. Novamente, o foco tem que ser sempre ali no personagem, porque essa é a história que, ao meu ver, além da sinopse aqui, é o que está querendo ser contado. Então, as missões, todas essas coisas, elas estão ali para preencher, para agregar a essa história, e não o contrário. Sabe? E muitas vezes a gente se perde nisso. A gente cria todo mundo ou coisa e algo assim e se perde na história que quer contar e acaba dando mais importância para outras coisas que na verdade elas deveriam ser o suporte para a coisa principal, mas a gente acaba dando mais importância para aquelas coisas e o principal vira suporte e muitas vezes a história acaba ficando meio capenga por conta disso. Deixa eu te dar um recado aqui rapidão. Você sabe, talvez, se você acompanha esse canal, se me acompanha lá no Instagram, que eu trabalho fazendo mangás por encomenda, ilustrando mangás para outros autores, né? Pessoas que às vezes não aprenderam desenho ainda ou não estão satisfeitos com o seu desenho, querem fazer o seu mangá e me contratam como ilustrador para fazer esses mangás. Um dos mangás que eu faço por encomenda, chamado The Legend of Sparks, está atualmente em campanha no Catarse e você pode apoiar e adquirir o seu na descrição aqui do vídeo. E vê aqui como é simples fazer o seu apoio. E eu vou aqui garantir o meu. Vamos lá. Eu quero aqui o volume impresso. Exemplar impresso, marcador de página e nome nos agradecimentos, pacote 2. Apoio completo aqui. Está feito o meu apoio, faça o seu também. Então só ir aqui no link da descrição, você vai abrir lá a campanha do Catarse, você pode fazer o seu apoio lá para poder adquirir e ter um mangá que é um dos mangás que eu faço por encomenda, então tem arte minha e o roteiro do autor Arlen dos Reis, link aqui na descrição. O nome da nossa próxima sinopse é Essência. O autor deixa claro que tanto o nome da história quanto o nome do personagem principal são provisórios, mas particularmente eu gostei do título Essência. Vamos começar aqui e ver um pouco sobre o que a história se trata. Juan é um garoto de 17 anos normal, que vive sua vida de maneira monótona e medíocre, assim como a maioria das pessoas. Em um dia qualquer, enquanto estava em seu quarto, de repente vê uma coisa que ele não sabe como descrever, que acaba falando com ele e diz: "Eu já cansei disso, que se dane tudo. Quer saber de uma coisa, garoto? Pode ficar com tudo que eu tenho. Logo logo verá que isso não é uma bênção e sim uma maldição." Juan fica sem entender nada por alguns segundos, mas de alguma forma ele sabe o que recebeu. Agora ele simplesmente é Trione, onipresente, onisciente e onipotente, e seu primeiro uso para o poder é retirar as suas onisciência e onipresença, por achar que essas duas deixam as coisas chatas. E assim ele começa a brincar com a realidade, gerando cenários que ele sempre quis simular. Entendi. Apesar de achar uma história bem difícil e confusa. Ele se deixa só onipotente, então, basicamente. Se ele vai tirar os outros dois efeitos, porque talvez a criatura não deu só a onipotência pra ele, sabe? É aquele negócio que a gente talvez tá enrolando a história. Então, a criatura dá os três, aí ele tira os dois por achar que é chato, ou algo assim.
é muito complicado trabalhar com isso. Mas vamos ver, eu quero ler que o autor deixou algumas observações, eu vou ler essas observações porque eu acho que vai me ajudar talvez a entender um pouco o propósito da história e aí a gente pode fazer a análise mais focada nisso. Eu pretendo fazer uma série de histórias dele, porém elas serão quase que antológicas e não pretendo fazer dessa a minha primeira história. Eu quero essa história tenha um tom filosófico e divertido ao mesmo tempo. Se você ou mais alguém quiser dar ideias ou críticas construtivas, eu absorverei. Essa não é a versão final da história, pretendo alterar bastante coisa no futuro, porém o tema central permanecerá o mesmo. Ok. Então, beleza. Indo aqui para a ideia, eu acho que a criatura, né, o ser ali que deu esse poder para ele, poderia realmente só ter dado a onipotência. Isso pode gerar até uma coisa futura, né, de ele encontrar alguém que recebeu a onisciência e alguém que recebeu a onipresença, por exemplo, sabe? E aí gerar alguma outra coisa com esses outros personagens. Eu acho que a ideia de ser divertida e de ter um tom cômico é interessante, porque isso faz com que a gente tire alguns furos de roteiro. Porque, particularmente, eu acho muito difícil trabalhar com um personagem que tenha qualquer um desses poderes, né? Onipresença, onipotência ou onisciência. É muito difícil. E pelo menos, trabalhar de forma séria, sabe? E filosófica sobre isso. Corre o risco de a história ficar muita filosofia e pouca história mesmo, porque se o personagem pode tudo, a gente elimina várias coisas que fazem uma história ser uma história. Por exemplo, um conflito. Se o personagem pode tudo, ele consegue resolver o conflito com um piscar de olhos. Ele pode fazer com que esse conflito nunca nem exista. E geralmente o que faz uma história se mover é exatamente ter alguma situação que o personagem não gosta que seja daquele jeito e que ele faz algo para mudar aquilo. Isso é muito difícil de ser trabalhado numa história séria quando o personagem ele pode tudo. Ou quando o personagem sabe tudo. Quando o personagem está em todos os lugares, talvez dá para fazer algo um pouco diferente. Mas o lance principal fazer essa história ser divertida ou fazer essa história ser uma comédia, ainda que tenha os tons filosóficos, né? Por exemplo, Rick and Morty é uma comédia mega escrachada, um baita de um besterol, mas tem muito tom filosófico ali no fundo. Então dá pra sim colocar filosofia dentro de uma história, ainda que o foco dela seja comédia. E eu acho que a comédia ela acaba sendo um recurso muito importante aqui para que as situações de onipresença, onipotência e onisciência, que depois podem ser apresentadas a onisciência e onipresença, mas a situação de onipotência não vire uma situação cheia de furos de roteiro, sabe? Onde o leitor vai estar o tempo inteiro buscando ali situações que não fazem muito sentido. E aí ele possa focar simplesmente na graça daquelas coisas. Então, o personagem ele pode ser onipotente, mas várias vezes ele esquecer que ele por conta de ele ser um garoto de 17 anos que não tinha isso, sabe? Então ele pode esquecer dessa onipotência e por isso é importante ele não abrir mão de uma onisciência, por exemplo, porque abrindo mão disso é como se ele soubesse de tudo por um instante e aí ele abrisse mão de algo. Então, não sei, fica estranho, porque tipo, você não esquece 100% daquilo que você aprendeu. Se você ganha a onisciência ainda que por alguns segundos, você absorve muito conhecimento, uma quantidade absurda de conhecimento que não vai simplesmente se esvair, a não ser que ele delete a memória dele. Entende? Vamos lá, eu já estou complicando as coisas demais. E talvez seja exatamente isso que o leitor vai fazer se a história se levar muito a sério. Então o recurso da comédia é um recurso muito, muito bom para ser usado aqui. Principalmente se a ideia é ele criar realidades, né? E ser meio que o deus dessas realidades e tal, nesse lance dos cenários, o que faz com que, como ele falou que a história podem ser antologias, pode ficar interessante esse lance de cada capítulo dessa antologia ou cada historiazinha fechada dessa antologia ser ele criando um mundo diferente, onde ele vai apresentar uma situação diferente e tal, que ou ele tenha que lidar ou que ele crie um personagem ou que ele pegue alguém para lidar com aquela situação e tal. E eu acho que exatamente trabalhar onde os pontos falhos da onipotência dele que pode ser a graça do negócio. Eu ainda acho que é bem difícil de trabalhar isso, é algo que precisa ser muito, muito bem pensado e bem escrito, exatamente para encaixar as situações de comédia naqueles pontos exatos onde o leitor ia começar a se questionar muita coisa, sabe? Onde ele ia começar a ver ali e não comprar muito as ideias da história, já que é uma história difícil de ter conexão com o personagem que ele pode tudo. Então a gente precisa apresentar defeitos e falhas nesse personagem que pode tudo para que a gente possa trazer o personagem um pouco mais para perto do ser humano, sabe? E aí poder entender, tipo, mesmo ele podendo tudo, tem certas coisas que, entre aspas, ele não pode, ou ele não percebe que pode, ou o poder
não tem aquela graça, não dá... Lembrando da sinopse que a gente acabou de ler e analisar aqui, o personagem ele tem o poder de pegar algo que vai tornar a vida dele muito mais fácil, porém fazer isso torna a conquista entediante, torna a conquista chata, torna a conquista sem valor. O fato de algo ser difícil pra gente é que faz aquilo, né, ter valor pra gente, né? Tudo aquilo que a gente nasce com acaba não tendo muito valor. E mesmo as coisas que a gente já está acostumado, que a gente muitas vezes lutou muito para conseguir, mas conseguiu aquilo a ponto de que aquilo já foi absorvido pelo nosso cotidiano e pela nossa rotina, aquilo vai gradativamente perdendo um pouco da noção de valor também, e a gente só vai lembrar do valor daquilo quando a gente lembra do sacrifício que foi para conquistar aquilo em primeiro lugar. Então, pode ter esse teor filosófico ali da onipotência dele e de talvez ele criar cenários, né, onde ele tem exatamente que abdicar da onipotência para que ele possa sentir esse gosto de ter alguma coisa. E esses cenários podem não ser necessariamente uma realidade, mas simplesmente ele se colocar em certas situações do cotidiano do nosso próprio mundo, né, para gerar essa identificação e talvez exatamente gerar tipo, esse lance de ele pode tudo, ele pode fazer aquilo que ele quiser a hora que ele quiser, mas ele se põe em situações onde ele não pode ou ele não sabe como fazer isso de fato. Enfim, é muito confuso, é bem difícil, por isso que eu falo que é uma história que tem que ser muito, muito bem escrita e bem pensada antes de começar a ser desenhada. Mas acho que dá para tirar umas situações bem legais e dá para fazer esses capítulos fechados, onde a história começa e termina ali, que nem alguns episódios de séries antigas, né? Que hoje a maioria das séries elas funcionam realmente como tipo uma história cortada em vários capítulos, igual a maioria dos animes né? Mas antigamente, as séries antigas que a gente pega, a maior parte dos capítulos, né, a gente chama até de episódico, que é tipo, o capítulo é fechado ali, nele mesmo, né? Então ele apresenta uma situação e ele resolve aquela situação naquele mesmo capítulo, e às vezes no longo termo da série, né, todas as temporadas, quando você junta tudo aquilo, você vê que ela conta uma história maior. Mas nos capítulos ela é fechada. E aqui eu acho que dá pra fazer exatamente a mesma coisa. O nome da nossa próxima sinopse é Pirateos, de Pirate... Pirateos. De Pirate Tales, né? Tipo, contos de piratas. Seria algo parecido com isso, né? Eu acho que tem que ser em inglês nesse caso aqui. Essa ideia tem que ser em inglês. Porque eu não consigo imaginar uma versão em português. Piratos. Piracontos. Piracontos fica muito feio. Pirontos. Não fica bom. Enfim. Mas contos de piratas fica legal. Essa história se passa em um planeta chamado Neros, formado por 7 grandes mares com inúmeras variedades de ilhas, cada uma com seu clima, culturas, fauna e flora únicas. Na ilha de Brazar, inspiração do Brasil, vivia Edward Jackson e seu avô Tom, um velho aventureiro que contava histórias para seu neto desde que ele era pequeno sobre o reino do deus do mar, que no passado foi destruído e mandado para as profundezas. Porém, existe uma forma de encontrar esse reino a partir de relíquias deixadas pelos antigos chamados de tesouros ancestrais. Mas esses tais objetos são muito cobiçados por todo o tipo de piratas e até mesmo o Império. Após a morte de seu avô, Edward desperta o poder de manipular os relâmpagos e ainda ganha uma espada que no passado pertenceu a seu pai. E agora, sozinho, ele começa sua jornada como um pirata em busca de encontrar essa cidade lendária, e durante a jornada ele conhece outros personagens que vão fazer parte da tripulação. Ok. Eu acho que não precisa falar um planeta chamado Neros ou algo assim. Eu acho essa parte um pouco desnecessária, porque a gente tem até a questão dos nomes dos personagens, tem a ver com um pouco de nome de pirata. Se Edward, né? Jackson é um nome muito nome de pirata, nome dessa parte de navegação. Eu acho que não precisa citar. O mundo vai ser diferente do nosso, né? Assim como, sei lá, o mundo de One Piece é diferente do nosso, mas nem por isso a gente precisa dizer que é um outro planeta chamado não sei o quê. Nem sempre a gente precisa fazer toda essa contextualização para apresentar a nossa história. Desde que a gente mostre ali que as coisas funcionam de uma maneira diferente, o leitor consegue comprar que aquela não é a Terra, sem ter toda uma explicação de ficção científica, etc., por trás, que acaba estendendo, às vezes desnecessariamente, a história. A história já parece uma história grande aqui, né, que a gente quer contar, onde o personagem vai indo atrás dessas relíquias e tal, e juntar para poder chegar ali nesse objetivo, que seria talvez ver o deus do... O deus do mar, ou algo assim, né? O reino dele, né? que emergiu, ou algo do tipo. Seria esse o objetivo do Edward. Eu acho que não está contextualizado da onde que ele tira esse poder de manipular relâmpagos, né? De como que isso funciona
nesse mundo, se sai de algum lugar, se não sai. Isso já eu acho que é algo que precisa de uma contextualização, né? De onde que vem. E o lance de ganha uma espada que no passado pertenceu a seu pai. Tipo assim, o vô dele morre e aí, tipo, nos pertence e tal, na herança que ele recebe, tem essa espada também, ou algo assim. Eu acho que talvez o que dá pra gente fazer nessa história aqui, saber a história que você quer contar, que eu sempre falo sobre isso aqui. Qual a história que você quer contar? Quem é esse personagem? Ele busca isso porque ele tem esse sonho, esse desejo de explorar, etc. Mas, ok, isso é uma coisa muito ampla, sabe? Então a gente precisa restringir isso um pouco mais àquele personagem, aquilo, porque, novamente, aquele lance. Estando no Brasil, a gente não consegue fazer um mangá One Piece da vida. E esse é um mangá bem One Piece da vida. Não só pelo tema de piratas, mas pela temática de aventura, passando em ilha por ilha e tal, e sabe, você vai estendendo a história para apresentar todo esse mundo, todo esse universo, e não é algo que eu acho que precisa ser necessariamente feito dessa maneira. Então, entendendo qual é a história que a gente quer contar, o que eu quero seguir, a gente pode ir talvez um pouco mais direto ao ponto. Se a gente lembra de One Piece, por exemplo, metade das ilhas que eles passam não contribui para a história principal que a gente está contando ali e que ela realmente poderia ser feita em muito menos capítulos. Aqui o modelo de publicação japonês faz com que aquilo seja daquela forma, né? Mas não é algo que você fala assim, não, precisa, cada ilha que ele passa, cada trama que ele passa é necessária para a história. Não é. É legal, pode ser interessante, você pode gostar, mas ser necessária para a história principal que está sendo contada ali, de verdade, a maior parte das ilhas não é. Uma ou outra enfim. E aqui é a mesma coisa. Então, para não virar One Piece, eu reduziria só para as partes que fazem parte ali da história de verdade, para que as que contribuem ali para a história de verdade, para que essa história tenha um fim, para que a gente consiga ver o final dessa história, não seja igual One Piece, que a gente provavelmente vai morrer. Todos nós aqui que estamos vendo esse vídeo vamos morrer antes de ver o final de One Piece, ou talvez o próprio Eiichiro Oda morra antes de escrever o final de One Piece, né? Já que, se eu não me engano, há uns 2 anos atrás ele falou que estava na metade. Então são 40 anos para contar essa história. Enfim, vamos lá. Não estou desejando isso para ninguém, só que realmente é um negócio assim, absurdamente extenso. Extenso em um nível jamais visto. Enfim, e para que isso não seja dessa forma, qual a história que a gente está querendo contar, qual o objetivo final dessa história e quais os pontos que é preciso ter nessa história para que esse objetivo seja cumprido e para que o leitor entenda essa história que a gente está querendo contar. Então, qual é a jornada que o protagonista vai passar? E a jornada não é, vou fazer amizade e visitar ilhas por aí. A jornada é quem ele era, quem ele vai se tornar e o que precisa acontecer no meio do caminho para ele se tornar esse personagem que ele vai se tornar. Vai até falando de One Piece, até porque é difícil não falar de One Piece numa história que tem tantos elementos em comum, né? Até na proposta da história em si, a ideia é tornar o Luffy o rei dos piratas. Essa é a ideia de One Piece, né? Então, quem achar o One Piece vai se tornar o rei dos piratas. Porém, nessa jornada, o Luffy ele já vai virando o rei dos piratas à medida que ele vai criando desafios, conhecendo personagens, fazendo todas as coisas, para que no final a gente veja que o Luffy é o rei dos piratas, independente de ele achar o One Piece ou não. O One Piece vai ser só ali um ponto a mais, só um marco, mas ele já vai ter se tornado o rei dos piratas quando ele conseguir conquistar o One Piece, né? E essa é a jornada que a gente está acompanhando, é a jornada do Luffy se tornando o rei dos piratas. Então aqui é a jornada do Edward Jackson se tornando o quê? Virando o quê? Conseguindo o quê? Tendo o quê? Uma coisa que eu achei interessante, que vale a pena mencionar aqui, é esse lance de ele decidir partir depois da morte do vô. Pode ser aquele ponto onde ele vê, tipo, que o vô dele morreu e às vezes pensa, tipo, a vida é finita, se eu não correr atrás de um sonho, se eu não correr atrás disso que sempre me encantou, eu provavelmente vou ficar aqui e vou morrer também. Uma hora eu vou morrer também e eu prefiro morrer buscando o meu sonho do que morrer aqui, onde eu estou fazendo algo que eu não gosto, vivendo uma vida que não é a vida que eu sonhei, que eu esperei para mim. Então isso fica bem interessante ali para dar aquele pontapé inicial para o Edward partir nessa jornada, né? E conquistar o objetivo dele. E aí tem que deixar muito claro qual é esse objetivo pro Jackson, pro personagem, pro Edward Jackson, e qual que é o objetivo para a história que está sendo contada. Como eu disse, o objetivo do Luffy é achar o One Piece e se tornar o rei dos piratas. Tá certo que nesse caso o objetivo é o mesmo, né? Tanto o objetivo do personagem se tornar o rei dos piratas, quanto o objetivo da história que está sendo contada é ele se tornar o rei dos piratas. Enfim.
Então, às vezes dá pra ser o mesmo objetivo, mas nem todas as histórias o objetivo é o mesmo, né? Do personagem e da história em si. Às vezes o objetivo da história é uma coisa e o personagem acha que ele tem aquele objetivo, mas ele precisa completar o objetivo da história para poder realizar o seu próprio objetivo, o objetivo que ele estava pensando. Ou às vezes ele está enganado quanto àquele objetivo e só percebe ao longo da jornada. Então o autor precisa ter isso tudo muito bem claro para que a história não se sinta perdida. Se ele é um pirata, se ele vai partindo uma jornada, essa jornada tem um começo, um meio e um fim. Tem pontos que ele vai passar para poder chegar naquele final. Ele não pode se perder nessa jornada e a própria história não pode se perder nesse propósito também, para que o leitor não se sinta também perdido novamente, ache que a história não está indo para lugar nenhum e abandone ela no meio do caminho. E o nome da nossa última sinopse é Damn Forest. Eu acho que é Floresta Maldita. Acho que seria alguma parada assim. Se eu não me engano, tem um filme chamado Floresta Maldita, não tem? Uma série de filmes de terror. Enfim, deve ter. João é um caçador de demônios que na infância foi abandonado por seus pais na Damn Forest junto com sua irmã Maria. Os dois enfrentaram dificuldades até que eles se depararam com um espírito demoníaco que se manifestou através do formato de uma bruxa e fez Maria desaparecer. 22 anos se passaram e João já é um adulto. João recebeu informações de um negociador chamado... Nossa, meu Deus. Rumpelstiltskin. Enfim, de um negociador que falou que o espírito demoníaco que levou sua irmã no passado se chama Evil Wolf, o lobo mau. Interessante. E que era responsável por amaldiçoar a tal floresta. Para derrotar este espírito é necessário alguns itens especiais. O manto vermelho amaldiçoado, o sapato de cristal, a maçã envenenada, a flauta mágica e a espada encantada, que João já possui. A partir daí, João parte numa jornada na floresta para encontrar esses itens e derrotar o Evil Wolf a fim de salvar a vida da sua irmã. Cara, adorei como pegou e juntou todo esse lance dos contos de fadas numa história só, numa história ali simples, de resgate da irmã, né? Onde ele passou muito tempo ali longe dela, afastado dela. Uma coisa que é a dúvida que eu acho que qualquer leitor iria se fazer, e eu já me fiz logo de cara, é o que o João passou fazendo esses 22 anos? O que ele fez ao longo desses 22 anos que ele está buscando ali a irmã? Sabe? Para ele começar essa jornada atrás desses itens só agora. Uma coisa que dá para fazer, se a história for para ser uma série, eu acho que a gente pode, de duas uma, ou já começar ali com ele criança e fazer ele ir crescendo à medida que ele vai buscando isso, e cada capítulo ele tá, sei lá, 1 ano, 2 anos mais velho, algo assim, e continuando nessa busca. Ou se a ideia é a gente ter só um prólogo ali do passado deles e já começar com ele com 22 anos, eu acho que ele já pode saber de várias dessas informações, talvez não saber necessariamente sobre o Evil Wolf, isso pode ser uma descoberta que ele vai ter na história, porque eu acho que fica legal esse lance da gente pensar na bruxa do João e Maria e depois descobrir que é o tal do Lobo Mau. Acho que fica muito legal isso, ainda mais já que o Lobo Mau realmente é uma figura recorrente, né, nos contos de fada, em vários contos de fada. E como o João já tem a espada, então seria um dos itens que ele conseguiu ali antes, né? Eu acho que a história já pode começar com ele buscando e conseguindo algum desses outros itens e já sabendo que ele precisa desses itens para poder fazer alguma coisa para derrotar a bruxa. E aí, enquanto ele busca esses itens, a gente tem essa reviravolta, entre aspas, de que a bruxa é o lobo mau. E aí a gente seguir daí. Para que a gente consiga responder essa pergunta do que o João ficou fazendo, sei lá, 15, 16 anos, 17 anos da vida dele. Vamos supor que a irmã foi sequestrada ali com 7 anos. Então seriam 15 anos ali. 15 anos? 15 anos. Matemática minha não é muito boa. Para, vamos dizer, chegar no ponto onde a história começa. Então a gente mostraria que ao longo desses 15 anos, ele foi juntando informações e descobriu que sim, ele precisa desses itens para poder, de repente, sei lá, chegar até a casa de doces da bruxa. Enfim, fazer alguma dessas coisas, né? Que fala aqui, deixa eu ver. Para derrotar esse espírito necessário alguns itens. Tá, fala para derrotar. Mas enfim, alguns desses itens poderiam ser uma questão de tipo assim, cada item faz uma parte do processo. Então, o manto faz com que você não se perca na floresta. O sapato faz com que você consiga andar, sei lá, numa parte ali onde, não sei, tem um abismo e aí aqui você consegue com o sapato de cristal andar pela estrada de cristal, digamos assim. E aí nesse abismo você vai andar literalmente tipo numa estrada de vidro ou algo assim. A maçã envenenada é o item que precisa
precisa fazer o lobo comer para ele poder morrer ou algo assim. Você tem que tipo, fazer ele comer e matar com a espada. Porque só depois que ele come o mamão envenenado. A maçã envenenada é que a espada faz efeito nele e a flauta, sei lá. Aí a flauta eu não sei. Mas, sabe, cada item faria parte do processo. Não que você junta todos esses itens e faz um Kamehameha de itens mágicos. Mas cada item poderia fazer parte desse processo. E por enquanto ele tem só a espada. E a espada pode ser o item mais inútil de todos, nesse sentido. E é legal ele ter o item mais inútil. Ele começar com o item mais inútil. Porque a espada só faz diferença se o cara tiver com a maçã. A maçã só faz diferença se você chegar até ele. E para chegar até ele, você precisa do sapato de cristal, mas para você chegar na estrada de cristal, na ponte de cristal, onde você vai precisar do sapato para poder andar, você precisa não se perder na floresta. Para não se perder na floresta, você precisa do manto. E como eu disse, a flauta eu não consegui pensar em nada que nenhum uso para ela de imediato. Mas, sabe, cada item faz uma diferença e ele ir conseguindo esses itens na ordem decrescente. Então, primeiro a espada, depois a maçã, depois o sapato, depois o manto, fica interessante porque, tipo, se ele tiver um, fica aquele negócio de por que ele já não vai? Aí você fala, não, é porque precisa dos outros e tal, mas, sabe, eu acho que fica legal aquele lance pra ele poder juntar todos os itens e aí sim poder partir, porque cada item é necessário para um pedaço. Ou sim, ele consegue os itens em ordem, só que aí ele precisa conseguir esses outros itens à medida que ele vai avançando já dentro da floresta, mas daí fica meio estranho os outros itens estarem também dentro da floresta, de alguma forma. Talvez um ou outro possa estar dentro da floresta. Então, tipo, depois que ele conseguiu o manto para ele não se perder na floresta, sabe-se lá Deus por que o manto faz ele não se perder, mas não sei. Talvez a flauta faça ele não se perder e o manto faz ele não ser visto pelo lobo. Porque o lobo, né, ele é a entidade da floresta, então o manto... pronto, ó. A flauta faz ele não se perder, ou o sapato faz ele não se perder. Mas acho que a flauta pode ficar legal, tipo, ele toca a flauta e aí uma nota musical sai e leva ele em direção aonde ele quer ir. Olha que maneiro, fica até um efeito visual interessante para a história. E aí a flauta faz ele ir na floresta e dentro da floresta tem alguém que tá com um sapato, por exemplo, ou tem alguém que tá com um manto. O manto pode estar dentro da floresta porque a função do manto é exatamente não ser visto pelo lobo dentro da floresta. Então ele pode estar sendo usado, por exemplo, por um lenhador que tá pegando a madeira da floresta, derrubando árvores na floresta e já mete o lenhador na história, ó, da Chapeuzinho Vermelho. Legal, já consegui meter o lenhador para manter esse lance do Conto de Fadas. Então, o lenhador da Chapeuzinho Vermelho tá usando o manto para não ser visto, para poder derrubar as árvores e vender essa madeira na cidade. Então ele consegue vender a madeira mais barato porque ele tem um estoque ali de uma madeira muito melhor, porque é a madeira da floresta amaldiçoada, blá blá blá. Eu acho que fica muito interessante, cara. Eu gostaria muito de ver essa história. É uma história relativamente longa, mas que dá pra gente focar cada capítulo em um item. Então, capítulo 1 é a apresentação. Ele já tem a espada. Então, capítulo 1, beleza, já seria com isso. E aí seria ele indo atrás de algum outro item. Capítulo 2, ele conseguindo a flauta, por exemplo. Capítulo 3, ele conseguindo a maçã. Capítulo 4, ele conseguindo o sapato. Capítulo 5, ele indo atrás do manto. Aí, capítulo 6 e 7, ele indo para a floresta, passando pelas barreiras, chegando no lobo. E no 7, né, tendo o confronto realmente com o lobo, dá para terminar a história em 7 capítulos. Aí, bem interessante, cara. Gostei muito, muito dessa ideia. E essas foram as sinopses de hoje. Muito obrigado para você que assistiu e muito obrigado para você que chegou até aqui. Lembrando, tem um vídeo aqui onde eu ensino como montar uma sinopse, como enviar aqui para mim também. Eu mostro o passo a passo e tal para você conseguir enviar para mim e ter sua sinopse lida aqui. Lembrando que se você se tornar um membro, você não só tem sua sinopse lida com antecedência, né? Antes aqui não precisa entrar na nossa fila que está com 137 sinopses até o momento, e também me ajuda aqui a continuar com o canal. E se você tem vontade de fazer o seu próprio mangá do zero até ter ele pronto, impresso e publicado na sua mão, igual eu tenho os meus mangás aqui, se inscreve no Jornada do Mangaka BR. O link está aqui na descrição para você conhecer o meu curso de como fazer um mangá, com tudo que você precisa saber para poder fazer o seu mangá. Novamente, valeu para você que assistiu e eu vejo você em um próximo vídeo. Falou, é nóis!